potencial e a sua grandeza em cada situação. Então, assim, eu vejo que aqui tem um pouquinho dessas distorções do cargo de cada um. Então, de um lado, eu acho que pode virar bagunça, sim, mas só a gente saber direcionar, mas do outro tem muitas oportunidades. Então, se você está em casa tendo o sonho de ser um influenciador aqui em Angra e você tem um potencial, se mostre e faça um trabalho diferente para você se destacar. Porque a abertura aqui é muito grande que não tem em outros lugares. Belíssima dica, né? Fica a dica, fica a dica. É isso aí. E você identifica, você vê a importância, né, de uma profissional que já conhece da área, que já atua na área e orientar aqueles, né, que estão começando agora, ou então aqueles que às vezes se auto-intitulam, né, então às vezes acabam ali distorcendo ali essa questão das funções. E eu trago também essa parte para você, Pris, essa pergunta aqui até que deixaram pra gente. Pris, como que nós trabalhamos essa questão hoje da imagem, né? Viram que você aqui é consultora de imagem, estão perguntando aqui, como que meu traje, a minha postura, como é que eu trabalho isso para gerar o engajamento juntamente com o meu público? Olha que ótimo. Ontem eu estava dando mentoria para um grupo. Já vou fazer meu merchan aqui. Toda quarta-feira, 13h, eu abro uma oportunidade da minha sala secreta. Não é no Instagram. O Instagram é live toda segunda-feira, às 20h30. Mas na quarta-feira tem uma sala secreta onde a gente fala muito sobre posicionamento de imagem. Então eu pego ali pessoas que não são nada ainda e querem ser, e aquelas que já são e precisam de mais um posicionamento. E quando a gente fala posicionamento de imagem, não é só a autoimagem, o que eu visto, como eu corto meu cabelo e minha barba, mas sim a questão do Instagram. Por exemplo, tem gente que quer ser influenciador de viagens, mas não posta viagens. Então, fica uma coisa incongruente. Da mesma forma, a pessoa pega e fala assim, eu sou apresentadora de eventos, mas quando eu vou ver ali, não tem nenhum evento. Então, você tem que vivenciar aquilo que você quer segmentar. Eu faço muito desafios com o meu público. Por exemplo, 2022, eu retornei para a TV, porque eu tinha pedido licença para poder me dedicar ao hospital. E hoje eu sou 10 anos de hospital, sendo a única no país ter um consultório que trabalha consultoria de imagem para a reintegração dos pacientes oncológicos. Então, eu dediquei 10 anos ali na minha vida. Em 2022, eu voltei para a TV. E aí, nisso, eu falei assim com a minha audiência, no dia 14 de janeiro de 2022, eu vou voltar para a TV. Quando foi de 16 de maio, eu voltei para a TV, usando posicionamento de imagem. Perfeito. E aí, quando foi no dia... Aí, quando eu voltei para a TV, eu peguei e falei assim... Aí, eu cortei meu cabelo, mudei a forma de postagem, que faz toda a diferença. Porque quando você posta, por exemplo, eu vendo cursos, eu tenho um monte de cursos de psicologia da imagem. A minha postagem como vender curso é diferente de ser jornalista, é diferente de ser influencer, é diferente de tudo isso. Então, o tempo que eu fiquei na televisão, eu mudei minha postagem e foquei na parte de publicidade. Conclusão, eu ganhei mais de 100 mil reais em recebidos, até reforma na minha casa, lá no Espírito Santo e tudo, por conta do posicionamento que a gente atrai. Então, se eu... look do dia, tá, eu faço look do dia, então o que eu faço? Eu tenho que mostrar aquela roupa de uma forma bacana, onde outras marcas sintam vontade de me enviar recebidos. Por exemplo, eu fui para o Espírito Santo agora, lá eu sou bem conhecida. Eu volto cheia de presentes. São muitos presentes, eu não dou conta de ficar dando, falando de marca, para você ter uma ideia, durante o dia que eu estou lá. Mas por que isso? Posicionamento. Aí eu perdi um pouco na parte de vender cursos, porque eu me posicionei como influenciadora e trabalhando na televisão. E aí meu posicionamento ele foi tão forte durante 6 meses que quando eu voltei para a TV eu falei assim, agora, eu falei com o meu público, daqui 6 meses eu estarei muito maior na televisão. 15 dias antes, em um feriado, isso foi no dia 1º de novembro de 2022, que eu estreiei em dezembro, o meu chefe na TV pegou e falou assim, nós estamos querendo, olha só, olha que interessante, nós estamos querendo você para fazer parte de ser âncora dos nossos jornais. Eram 2 jornais diários, de segunda a sábado, sendo que um era da Record, que era um grupo, né, chamado Grupo Sim. E aí, ele falou assim comigo, eu não sei se você tem potencial. Aí eu dentro de mim, nem eu sei. Não sabia, gente, porque ser apresentadora é diferente de ser jornalista. São coisas completamente diferentes, mesmo sendo da televisão. Aí eu dentro de mim, vamos descobrir só juntinhos, meu querido, porque nem eu sei se eu tenho esse potencial, não. Porque a apresentadora é diferente. Mas eu fiquei quieta, posicionada ali, e ele disse assim, nós queremos você porque a sua imagem
transmite a elegância que nós queremos para a cara do novo jornal que nós vamos ter, que é para o estado inteiro. E você ser jornalista âncora de um jornal da noite, na Record News, para o estado inteiro, isso não é para qualquer um. E aí os coleguinhas ficaram um pouco chateados, porque eu já cheguei na janelinha. E eu cheguei mesmo na janelinha. Eu não fui repórter de rua. Eu fui contratada para ser âncora, que é o maior cargo nessa parte de imagem de um jornal. E foi por conta da imagem. Foi por conta da imagem. E aí, né, graças a Deus, eu fiquei lá. Não gostei de ser jornalista. Aí eu falei assim com a minha terapeuta, eu vou aguentar 6 meses, porque todo mundo vai ver que eu não fui mandada embora, porque 3 meses mandada embora, né, e tal. Eu fiquei 7 meses, mas aí eu resolvi me casar, vim pra cá, então pedi demissão e vim pra cá. Então, pra você ver como que o posicionamento de imagem e de Instagram é tão potente hoje que te leva a lugares que você jamais imaginou estar. Além do que os olhos viram, além do que os olhos ouviram e jamais penetrou no seu coração. É onde você pode chegar com essa ferramenta do Instagram e da imagem e um ótimo posicionamento. Imagina eu falo tudo, demais, né? Olha, que informação, hein? Fala bem. Ô, Pris, conta pra gente como é que é essa coisa de você ser a única brasileira, né, que tá trabalhando dentro de um ambiente hospitalar, né, oncológico, que já é um ambiente pesado, né? Fisicamente também falando. Como é que você começou a desenvolver esse seu lado? Romance com Deus. Eu tinha um noivado, e aí Deus falou assim comigo, abre mão do seu noivado, porque eu tenho uma missão diferente para você. Eu já lidava com mulheres carentes, né? Em comunidades durante muitos anos, são quase 20 anos. Eu vim de família missionária, né? E aí Deus falou assim comigo, abre mão, porque eu preciso da sua atenção toda para mim. E aí eu falei, tem certeza, Jesus? Porque era algo que eu vivia que parecia ser muito bom. Eu tenho certeza, Jesus? Ele falou assim, eu tenho. Eu falei, então tá bom. Então foram 7 meses sofrendo, porque eu abri mão de algo que eu queria, mas em obediência, e eu emagreci 5 quilos. E 5 quilos pra mim, você já percebeu que faz muita diferença. Eu sou magra, né, gente? E aí, naquilo que eu sofria, não comia, eu emagreci bastante. Acho que eu cheguei a 45 quilos, eu tenho 52 hoje, enfim. E aí, um dia eu entrei no meu quarto e falei, Jesus, o Senhor falou que tem algo diferente pra minha missão, então me conta. Me conta, porque se o Senhor me fez abrir mão, eu tô aqui sofrendo e ainda não cheguei lá, então me conta. E durante esse tempo, muitas pessoas chegaram até mim e falaram assim, olha, Jesus tem pressa em algo para você. Então eu obedeci, e aí, depois de 7 meses de um clamor muito forte dentro do meu quarto, eu conto muito isso na internet, né? Porque tem muitas mulheres às vezes que não entendem, mas é bom obedecer. Enfim, concluindo, eu conheci as necessidades do que os pacientes sofriam através de uma viagem que eu fiz. E aí, nessa viagem, eu entrei numa livraria e falei assim, eu quero algo que fale sobre autoestima. Eu sou uma pessoa que tem muita autoestima, mas ela tá abalada, né? E eu sei que é uma fase e eu quero passar isso bem. A mulher acho que estava com câncer, porque ela me deu 2 livros. E nesses 2 livros eu percebi que tudo que eu tinha vivenciado como ser humano e também tudo que eu tinha vivenciado profissionalmente, eu poderia ajudar aquelas pessoas. Então, eu era colunista de um jornal da minha cidade. E aí, eu chegando lá, eu peguei e fiz uma matéria sobre esse assunto. E aí, a diretora da oncologia me chamou para palestrar. No Outubro Rosa. Tinha alguns meses já, muito, tipo assim, ia ter muito tempo até outubro. Eu falei assim, não, mas eu quero ser voluntária agora. E aí nós abrimos o voluntariado e disso daí nasceu o Oncoimagem Brasil. Então eu não tive câncer, ninguém na família com câncer, foi simplesmente obediência e missão. São 10 anos, quase 5.000 pacientes atendidos e eu sou a patrocinadora disso. E são muitas coisas. As pessoas pensam assim, é muito bonito ter câncer. Não, não é. Tem muita gente que fica postando na internet que criando um romance com a doença. Romantizando a doença. E não é. Eu já perdi muitos pacientes, alguns doeram demais o meu coração. Vi muita família sofrendo em relação a isso, porque o câncer, ele não só machuca a pessoa, ela machuca quem está em volta dela. E assim, o que a gente faz no trabalho lá? Nós não conseguimos salvar as vidas, mas nós conseguimos salvar o emocional. E quando você está com um emocional bom, você consegue ter imunidade o suficiente para receber a quimioterapia. Porque quando você chega para receber a quimioterapia, você não consegue, se você não estiver bem, você tem
que voltar para casa sem aquele atendimento e demora mais o tratamento. Então, quando você se olha no espelho, você não está vendo só uma autoestima, você está vendo as suas características de personalidade. E o que acontece com o paciente? Homens também, eu atendi muitos homens, tá? Eu tive um paciente de 14 anos que ele não ia para a escola sem a peruca dele. A gente teve que desenvolver uma peruca muito específica para ele, porque para homem é muito pior do que para mulher. E os homens, eles só não verbalizam isso, porque senão eles vão ter tido como algo que poxa, mas que isso, né? Pensando em beleza. Então, assim, eles não expõem isso, mas eles não gostam também de ser careca, não gostam também de estar passando por isso. Então, assim, quando você tem uma sobrancelha, a sua sobrancelha, se ela é redonda, eu tô vendo que a sua aqui, ela tem bastante pelos. Isso significa que você tende, se não tem, aí é um problema teu, você tem que reagir, tá? Mas ela me diz que tem de ter muita proatividade. Então, a sobrancelha não significa só a moldura do olhar, tanto para homem para mulher. Não, ali me diz se você é proativo, ali me diz se você é inteligente, ali me diz como que andam as suas emoções e a sua vitalidade. Então, quando você perde os pelos da sobrancelha, é algo que tira ali a moldura da sua proatividade e a moldura também do seu emocional. E quando você tira essa forma de você se olha no espelho e você reage. Existe comprovações científicas em relação a isso. Inclusive, eu sou uma das únicas 22 brasileiros que tem o certificado do maior psiquiatra autoridade no mundo em psicologia facial, que é o Dr. Julian Gambarri, e eu sou uma delas. Então, eu posso dizer isso com muita excelência, além das certificações, que eu estou há 10 anos atendendo sobre isso. Então, quando você perde o cabelo, não é só a beleza, você perde a moldura da sua identidade. Imagina você se olhar no espelho com um diagnóstico e você perder a sua identidade. Você entra em conflito existencial. Então, a minha luta não é contra a beleza, a falta dela, e sim contra o conflito existencial do paciente, para melhorar ali a parte de tratamento. E como é que é o feedback, né, que o próprio paciente te dá? Estar dentro de um Instituto do Câncer é algo, como é que eu vou te dizer, que deve ser louvável, né? Mas também deve ser desafiador, né? Porque às vezes você não está num dia legal, mas você tem que estar ali levantando o astral da rapaziada. Vamos lá, vamos treinar, vamos reagir, essa coisa toda. Como é que é ter esse feedback de um cara que, por exemplo, passou por uma sessão de quimioterapia e você tá ali para dar uma levantada, né, no astral dele? Eu tenho sincericídio, né? Sincericídio. A minha terapeuta e meu marido falam muito assim comigo: por favor, não fale a verdade. Muitas pessoas às vezes não estão muito preparadas, né, para receber a verdade. Mas isso é uma coisa que eu tomei pra minha vida, então dane-se o mundo. Quem quiser, fique perto de mim. Quem não quiser, paciência. É melhor ser verdadeiro. Sim. Inclusive comigo, primeiramente. Então, assim, eu não finjo pros pacientes que é fácil. Não é fácil. Então, eu não minto. Então, quando eu falo as coisas, as pessoas sabem que aquilo pode acreditar. Então, quando acontece algo ruim no paciente, a única coisa que eu tenho que fazer com ele é abraçar e chorar junto, se for o caso. Não tem que fingir, vai dar certo. Eu não sei os planos de Deus, eu não sei o tratamento dele, eu não sou médico. E inclusive, quando eu sei bastante, como a gente já está bastante tempo ali, a gente já sabe alguns percursos que vai aquele paciente. Então, assim, os estágios da doença, ou a gente fica quieto e abraça, ou a gente fala assim: não, vamos tentar, enquanto a vida é esperança, vamos embora. Né? Porque assim, o que a gente não pode fazer é deixar a pessoa, qualquer ser humano, não só paciente, perder as esperanças. Porque quando você perde as esperanças, você não consegue ir mais adiante. E quando a gente lida com hormônios, que a lei da atração, para mim, nada mais é do que os hormônios. Então, quando você está num dia bom, provavelmente a sua testosterona está em alta, seja homem ou mulher. Então, aquilo faz com que você acha que vai ganhar o mundo. Então, assim, quando a gente ativa bem os hormônios, aquilo funciona e flui muito melhor. E sobre estar um dia ruim, bom, o que eu mais tive na vida foram dias ruins. Então, eu sou muito PhD nisso. Então, assim, e quando você chega no hospital e você não está no dia bom, ali você se torna, sem mentira nenhuma, ali você esquece dos seus problemas e só sente vontade de amar, de liberar o amor, de ajudar, e quando você vai ver, você sai muito melhor. Então ali é o melhor ativador de bons hormônios para sua vida. O Pris, você frisou uma questão aqui que eu vejo fantástico. Por exemplo, o nosso corpo é uma farmácia, né? O nosso corpo é uma farmácia, e quando você trabalha essa questão, né, as pessoas, quando você verifica aquela pessoa que tem uma mentalidade muito pessimista, ela vai produzir, né, hormônios que realmente ali não vão fazer bem, né? E agora, quando você já vira essa chave,
chave, ter aquela mentalidade mais positiva, mais próspera, você já começa a produzir o próprio, né, como é que é, testosterona, dopamina. Então, o sorriso, né, o sorriso é muito importante também, né? Então, meu pai sempre dizia, né? Meu pai é um senhor da roça, mas muito sábio. Ele sempre me falava assim, existe um músculo milagre. Eu falei, gente, que loucura, né? Aí depois que eu comecei a ler alguns livros, realmente existe um músculo milagre. Quando a gente entra mais profundo nisso, são os hormônios. A doutora Anna Good, não sei, ela é a escritora, a autora daquele livro, O Poder da Presença, que inclusive foi a que criou a posição da Mulher Maravilha, que está muito em alta, né? Isso. Então, ela fez vários testes ali com o DNA. E nesse teste, o que ela conta? Ela pegava as pessoas, colocava num cantinho e falava assim, agora faz essa posição assim, super forte. Faz essa posição, só posições positivas e ouvindo coisas positivas. Só que antes disso, ela tirava ali o teste hormonal de como que estava alguns hormônios dessa pessoa. E aí a pessoa já era, tipo assim, imagina eu, super cheia de autoestima, minha autoestima lá em cima, tá? Meu filho, o negócio aqui tem pra dar e vender. Então, quando chega, aí ela me coloca ali um monte de coisas negativas. Quando pessoas como eu entravam nesse ambiente, ouvindo só coisas negativas e fazendo palavras ruins, ia se murchando, quando saía do teste, a pessoa tava com o hormônio lá embaixo. E as pessoas pessimistas, né, negativas, quando entrava nesse teste e só ouviam coisas boas e posições de se olhar no espelho coisas boas, elas saíam com o contrário, saíam super positivas e alteradas. Por isso que eu digo para você que o posicionamento de imagem, por mais que hoje virou modinha, eu já faço isso há mais de 23 anos, dá licença, eu tenho bagagem para falar, em empresas, em pacientes oncológicos, em pessoas sem diagnósticos, em subartistas regionais. Então, eu tenho bagagem para falar sobre isso. Muda. Se mudou a forma, muda a função. É muito interessante, eu trabalhava numa televisão, onde eu ainda não tinha meu programa, eu tinha só o início de carreira, então eu tinha um quadro dentro do programa. E eu tinha um cabelo na cintura. E o cabelo na cintura para a mulher está muito conectado ainda à menina, ao pai, a muita feminilidade, até às vezes exagero. Então, não é aquela mulher e sim uma mulher mais pro lado submissa, uma mulher mais ali do tipo, vou obedecer, ouvir, não sou muito de reagir. Quando eu cortei o meu cabelo curto acima do ombro, a apresentadora não se identificou mais comigo. Porque eu tomei toda a minha autoridade, meu poder e acabei criando um destaque maior do que eu tinha antes. Então, eu me tornei um desafio, né? Ali em relação à imagem e à autoridade. E a minha voz, ela alterou, ela mudou. Porque muda a forma, muda a função. Então, o seu cavanhaque, sua barbinha, o seu topete, a sua roupa. Por exemplo, está aqui agora, né? Quem está olhando aqui no Instagram vai ver que o Bruno está com uma blusa azul claro. A gente não está falando de coloração pessoal, que é um outro caso, depois a gente pode até dar uma aula sobre isso. Mas o azul claro, na parte psicológica, na parte de cromoterapia, isso significa, ele é bem branquinho, então isso significa que é muito calminho. Você pode não ser, Bruno, mas é essa mensagem que você vai começar a atuar agora e para quem está à sua volta. Muito calminho. E ao mesmo tempo, tem mais um ponto aqui. Sua listra é, né, uma listra em pé e ela é fininha. Então, a espessura dela se torna mais frágil. Então, você está com 2 pontos frágeis hoje. A cor da blusa, que está muito azul claro, que é calma demais. Dá nervoso, gente calma. Eu gosto de gente agitada. Opa, aí, ó. E a listrinha que é muito fina, então você está com 2 pontos de fragilidades. Por exemplo, se você tiver uma reunião hoje, onde você precisa se impor, já não é interessante para você essa blusa. Essa blusa já não é interessante para você. Porque é uma blusa que vai te colocar muito calmo e quem está acima de você, se for mais autoritário, ela briga com você, ela te amassa. Então, quando a gente muda a forma, seja no corte de cabelo, seja numa armação de óculos, umas semijoias, ou numa roupa, numa costeleta e uma barba, enfim, a gente muda a forma, muda a função. Então, cada dia, aí você fala assim, Pris, então quando a gente acorda mal-humorado, acorda triste, tem forma da gente pegar e ativar os hormônios positivos através da imagem? Sim. É só você saber colocar as cores, contrastes, ângulos e formas corretamente para você ativar algo naquele dia. Que aula, hein? Que aula. Olha, eu já trabalhava, olha a visão, como é que é a pessoa quando é desconhecida, leiga do assunto, eu falo, o azul ali é uma cor neutra para você trabalhar em ambientes corporativos, mas não vai ao fundo realmente de quais gatilhos vão despertar, né? Olha que interessante. Medo de errar, use o azul de contraste médio.
Porque o azul de contraste médio, que não é nem o que tem muita profundidade, nem muito escuro, e nem um clarinho como você tá, ele fica ali no meio termo da estabilidade. Sim. Então, o azul, no geral, a matiz azul significa organização, confia em mim. Não é à toa que nós estamos vendo nessa época do ano muitas pessoas de azul, né, gente? Ó. Porque, assim, confia em mim, eu sou uma pessoa organizada, eu tenho credibilidade. Então, o azul é algo positivo, mas de preferência, o azul de contraste médio. Pris, Olha que bom. não por acaso existe o Novembro Azul? Eu não sei de verdade. Agora você me pegou. Primeira pergunta que eu vou ficar sem resposta. Tá vendo? O Novembro Azul, né? Sinceramente, eu acho que está mais conectado à parte de o azul simbolizar o homem do que realmente uma parte de psicologia das cores. Eu acredito, mas não posso garantir essa resposta. Entendi. Ó, mó prazer, cara, conhecer um pouco desse universo, né? Fala um pouco mais dessas duas metodologias que você falou aí do cuidar da beleza, né? Que você mega experiente na área. Como é que foi criar essas mentorias, podemos assim dizer? Eu comecei na área de empreendedorismo mesmo como maquiadora, né? Uhum. Então eu tenho um carinho muito especial com os maquiadores. Sustentei os meus filhos e abri espaço de tudo que eu sou hoje através da maquiagem. Só que eu sentia que tinha algo a mais, que era muito além de autoestima. E foi onde eu fui pesquisando e cheguei a mais de 54 certificações. E com isso eu quis saber mais sobre o ser humano e o desenvolvimento do ser humano. E, para você ter uma ideia, os meus mentores, eles são até consultores de polícias, né? Uhum. Aqui no Brasil, que estão nos maiores casos de prisões de psicopatias e tudo, de alguns crimes aí. E eu amo essa parte de investigar o ser humano. E eu amo fazer o ser humano se libertar e criar o seu potencial. E aí, vendo tudo isso, eu pensei, nós podemos mais. E aí foi onde eu criei a parte de posicionamento de imagem emocional, porque realmente funciona. Eu já peguei muitas pessoas, então eu posso pegar e dizer para você que realmente que funciona essa parte de deixa eu pegar essa pessoa aqui que ela nem sabe que tem um potencial e tornar ela grande. E aí, quando você faz ela se enxergar da forma que eu analiso e enxergo ela, porque a ciência me dá base nisso, eu tenho mulheres hoje que, para você ter uma ideia, no meu currículo de mentoradas e de ex-alunas, que eram mulheres que tinham vários filhos dentro de comunidade, tinham vários filhos, amantes de homens casados, e quando a gente mostra para ela o potencial que ela tem, né, ela vê que ela pode muito mais, e hoje ela é mentora internacional, para você ter uma ideia. E meu orgulho quando eu falo, olha, teve uma enchente, teve alguma coisa assim, vamos montar a casa de alguém que está precisando. Eu sei que eu posso ligar para ela, porque hoje ela tem dinheiro, porque quando eu peguei, ela não tinha dinheiro para comprar um biscoito para o filho. Eu tenho esses vídeos até hoje guardados comigo dela. Olha, o primeiro biscoito que eu comprei pro meu filho, o primeiro carrinho que eu consegui comprar com meu dinheiro. E hoje é a que fala assim, olha só, ela tá precisando de um fogão, uma geladeira. Peraí, tô mandando agora. Porque hoje ela tem esse dinheiro. E naquela época ela não tinha. Né? Hoje ela tem casa de frente pra praia. Né? Então, assim, a gente consegue ver que realmente funciona. E quando eu criei a maquiagem, por quê? Eu preciso de dinheiro rápido. E a beleza é um ramo que dá muito dinheiro. Então, eu criei a psicologia da maquiagem, que é a maquiagem emocional, em 2019, e faz as pessoas olharem, inclusive até pessoa que é deficiente, que não mexe com as mãos e que tem um sonho às vezes de ser maquiador, ele pode ser, porque ele precisa só ter o intelecto. Então, ele tendo o intelecto de calcular a maquiagem emocional, ele consegue dizer para alguém, faça isso, isso e isso, que vai dar esse resultado. Quando a gente fala em maquiagem, a gente acha que é só colocar coloridos na pessoa. Por exemplo, eu não sou uma pessoa muito clássica, então eu não gosto de maquiagem muito extravagante. O máximo que você vai ver em mim é um esfumadinho marronzinho, que hoje eu nem tô. Mas se eu tirar essa maquiagem aqui, meu amor, dá uma diferença. Parece que eu gosto da maquiagem mamãe que me fez bonita assim. Então você não usa filtros no Instagram? Ah, então você já quer demais, né? Para com essa palhaçada. Que isso? Nós não mentimos, mas não é nem tanto, né? Nem tanto, né? Porque tem cada coisa que a gente vê no Instagram. Eu não gosto de um filtro. Para com isso. Até porque... Mas também não tem culpa, né? Não, gente, pelo amor de Deus. Eu vou fazer 44 anos, né? Dá licença. Eu gostei dele não, Bruno. Tira ele daqui. Pô, trouxe aqui o segredo, né? Pô, não. Mas pergunta me quebra. Olha, mas assim, fantástico assim, essas informações, essas orientações em relação ao quê? A postura que as pessoas hoje adotam. Então, assim, elas não têm assim, essa visão de eu posso ir além, eu posso subir mais um degrau. E é importante que você assim, tenha essa
essas pessoas, assim, conhecer, ter pessoas assim como uma espécie de fazer uma modelagem em relação a essas pessoas, né? Hoje, olha, quem que eu posso seguir? Ter uma referência. A referência e os exemplos, né? Sim, sim. Poxa, muito bacana mesmo. Falando viu? sobre adequar a imagem, eu já tive convite de pessoas, né, não só de políticas, mas também de outros ramos, assim, querendo que eu criasse a imagem dele, só que é o seguinte, eu não acreditava nele, então eu não faço. Eu não faço. Olha que interessante. Porque o poder que nós temos na mão sobre essa ferramenta da imagem, sim, a gente consegue criar o que a gente quiser e sim abre as portas do jeito que a gente quiser. A diferença é você ter competência para conseguir sustentar aquilo que a gente abriu. Perfeito. Então, assim, sim, a imagem ela abre a porta. Por exemplo, é igual no jornal. O cara lá me contratou, e aí? A gente vai. Não sei se você tem potencial para isso. Aí o dentro de mim, nem eu, a gente vai descobrir juntinho, né? Mas eu tive. Tanto é que eu provei que eu fiquei 7 meses. Eu pedi demissão porque eu falei assim: não, primeiro que eu não era uma coisa que eu realmente queria levar à frente. E segundo, eu vim para cá, vim morar em Angra. Então, assim, se eu não tivesse potencial, nos 3 meses eu estaria fora. Então, nós abrimos portas com a imagem, mas o que vai fazer sustentar é o que você tem a oferecer naquilo que a gente abriu. Então, isso é muito, muito interessante. E assim, quando eu não acredito na pessoa, eu não pego. Porque para mim, hoje, graças a Deus, eu não preciso trabalhar pelo dinheiro. Graças a Deus eu cheguei nesse nível. Mas assim, mesmo quando eu não tinha esse nível, eu também não aceitava qualquer coisa, porque eu sempre achei, né, sempre acreditei que o nosso nome, a nossa verdade, ela é muito mais importante do que qualquer coisa. Até mesmo do que o dinheiro, porque o dinheiro ele pode ir embora. Mas a sua palavra, os seus contatos e a sua credibilidade, não. Então, essa questão de adequar, a gente tem que prestar muita atenção nisso. É igual esse povo aí que vende o tempo inteiro cursos na internet. Nós compramos porque o marketing às vezes é perfeito, mas quando você chega lá, você tem uma frustração danada. Você vê aquela questão, né? A embalagem é fantástica, mas e o produto, né? E o produto ali em si, né? Olha que interessante. Pris, foi muito legal conversar com você. Nosso tempo esgotou, né? Estouramos aí uns 5 minutos. Fala mais que a mulher da cobra, como diria minha avó. Mas fala com propriedade. Né? Mandou bem demais. A gente teria assunto aqui para ficar algumas edições do Malha Fina, mas o nosso tempo está estourando, essa coisa toda. A gente só pode te agradecer e querer e pedir para você também, apesar de você não ter gostado de mim, você divulgar suas redes sociais. O Cico, tá o sincericídio, né? Você gosta só de falar com mulher sobre filtro, cara? Pra mulher. E delicado. Só falou perguntar a idade logo no começo. Mas a idade não tem um problema não, porque eu adoro esfregar a minha idade nas pessoas, porque se eu não pareço, eu sei, entendeu? Eu vou fazer 44 anos, né? Então eu sei que eu não pareço, eu adoro dizer que eu tenho... O pessoal, o quê? Entendeu? Legal. Onde a gente te acha pra mandar uma mensagem? Gostei do teu papo. Lembrando que essa live vai estar no YouTube da Rasca, você pode assistir, compartilhar, mandar para quem tá nessa pegada de dúvida, essas coisas. E acessar você também, como é que a gente te acha? Priscila, só que eu não me coloco Priscila lá, então é Pris com Z, porque eu sou metida, tá, gente? Então, PRIZ, Pris _Azeredo. Você me encontra lá no Instagram e tem stories todos os dias. Se você é uma pessoa, né, principalmente mulher, eu gosto de falar muito pra mulher, apesar de ter muitos homens lá, tá, gente? Mas se você é uma mulher que precisa ter voltar a ter energia, voltar a sonhar e usar isso com a sua imagem, como se posicionar na internet, vem pra cá, que eu tenho muito a oferecer pra você, tá bom? Que bom. Que legal. Espetáculo. Sentiu a aproximação dela com a câmera? Viu? Tá vendo? Muito bem, você que é influenciador, você vai gostar dessa conversa, você pode compartilhar com seu amigo que também é influenciador, ou que se acha influenciador, né, Pris? Fica à vontade. Malha Fina tem patrocínio da Aviação Senhor do Bonfim, volta depois do intervalo na sua multiplataforma.